sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Um dos principais fatores de risco, talvez o maior deles para câncer de mama, é a idade. Então, quanto mais idade, mais câncer de mama na mulher e câncer de próstata no homem. Também para os tumores ginecológicos, principalmente o tumor de ovário, que também tem aí seu pico de incidência a partir da 5ª década de vida, até mais ou menos a 7ª década de vida. Não só a idade, mas outros fatores de risco como obesidade, sedentarismo, uso abusivo de hormônios, álcool, contribuem para que esse risco aumente. Bom, em relacionado ao sexo, disparado o câncer mais comum na mulher depois do câncer de pele não melanoma é o câncer de mama. E pensando na parte ginecológica, o câncer mais comum é o câncer de colo de útero, né, seguido posteriormente do câncer de ovário e depois do câncer de útero. Certamente a gente também vê um maior número de casos pela maior conscientização. Então, as pessoas estão aderindo mais aos programas de rastreamento, aos exames de rotina. Adolescentes que sempre fizeram esporte, sempre praticaram, que era 3 ou 4 vezes por semana, não estou bem lembrado, aquelas mulheres tiveram menos câncer de mama do que as que não se exercitaram durante toda uma vida. A preocupação não é com o aumento do câncer de mama, a preocupação é com o contínuo aumento da mortalidade. Dentre várias alterações que podem ocorrer na mulher, nós temos a infertilidade. E uma das coisas interessantes na infertilidade é que muitas pessoas subestimam a importância desta alteração para a mulher e para o casal. Mas a gente sabe que tem alguns estudos que mostram que mulheres, quando recebem o diagnóstico de infertilidade, ou seja, quando elas vão no médico, fazem os exames e ficam sabendo que realmente elas estão com uma dificuldade para engravidar, seja dificuldade pequena, média ou grande, esse impacto é praticamente como o mesmo impacto de uma mulher que recebe um diagnóstico de câncer. A gente sabe que a dificuldade para engravidar, ela vai acometer em torno de 8 a 15% de todos os casais em idade reprodutiva. No momento em que eles procuram um atendimento médico para fazer esse diagnóstico, nós sabemos que as causas, tanto do fator masculino quanto do feminino, elas são mais ou menos iguais, mais ou menos a mesma quantidade de fator masculino e fator feminino. Mas uma coisa que também a gente gosta de ressaltar bastante é que em 20% dos casos nós podemos ter tanto um quanto o outro. Ou seja, a gente tem alguma pequena alteração do homem e também alguma pequena alteração da mulher e que em conjunto formam uma alteração maior e que isso dificulta ou impede a gravidez natural. O que eu acho que evoluiu muito na oncologia, e efetivamente isso é o que a gente vê todos os dias, são os tratamentos cada vez mais personalizados, ou seja, para cada paciente. Então eu vou ter um plano de tratamento numa equipe multidisciplinar, discutida por todos, que vai ser para aquela paciente. Para mim, o câncer de mama é um assunto na grande maioria das vezes, passível de solução, cura até mesmo, e o que não está bem nesse momento, 2015, século XXI, é as pessoas continuarem morrendo por
câncer de mama que tem cura? A chave do sucesso do tratamento de cura é o diagnóstico precoce, que é comum entre todos os tipos de câncer. O que nós podemos fazer enquanto comunidade, enquanto mulheres, enquanto médicos, é detectá-lo precocemente ainda, porque aí nós vamos ter menos chance de fazer tratamentos muito extensos e agressivos. E muitas vezes não é só o tamanho dentro dessas doenças que determina a sua agressividade. Há algumas características intrínsecas na doença, que estão carregadas na genética da doença e que fazem que mesmo que cânceres pequenos possam ser muito mais agressivos do que câncer grande. Por exemplo, bem fácil de mostrar essas características. O melanoma, que é um câncer de pele, tem as divisões do seu estadiamento medidas em milímetros. Ao passo que o câncer de mama, por outro lado, tem a divisão do seu estadiamento medidas em centímetros. Até 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros, mais do que 5 centímetros. O melanoma, no seu estágio mais inicial, tem menos de 1 milímetro. E no seu estágio mais avançado tem mais do que 4 milímetros. Então, essa é uma diferença muito importante. É que existe um uso abusivo de hormônios pela sociedade em geral. Eu não estou falando só da reposição hormonal na mulher, mas eu estou falando também em hormônios-like substâncias, como no caso das academias, uma série de, vamos dizer assim, medidas que estão sendo adotadas em nome da juventude eterna, do corpo, e talvez a gente não esteja medindo o impacto disso ao longo do tempo. É uma controvérsia muito grande. Muitos dizem que não se deve usar praticamente nunca, porque tem o potencial oncogênico, né, para mama, tá? para endométrio. Tá? Já outros não enfatizam tanto esse, depende muito do risco. Tá? O risco-benefício. Tá? Tem pessoas que não conseguem ficar sem uma medicação porque tem fogachos, né? Os calorões, suadores, não dorme, né? Desinteresse sexual, né? O casamento desagrega, né? Com esse tipo de alteração. E, então é muito individual. 80% dos cânceres de mama são hormônio dependentes. 80%. Então, é óbvio que é uma questão de risco-benefício, de risco, tempo, dose, benefício. E isso não existe mais nenhuma, vamos dizer assim, controvérsia a respeito disso. Chama-se climatério, é um período da vida da mulher em que ela começa a apresentar os primeiros sintomas em torno dos 45 anos, em média, e que esse período dura aproximadamente 10 anos. Normalmente 5 anos antes ou 5 depois da menopausa, que é especificamente a última menstruação. Tem pacientes que vão com queixas assim, às vezes professoras estão dando aula, começa aquele suador, aquele mal-estar, não dorme de noite, alteração do sono. Nas pacientes que não têm risco de mama, de câncer de mama ou ovário, e estiver se sentindo muito mal, quando inicia a menopausa com essas pacientes que têm muitos fogachos, os tratamentos alternativos eles não funcionam bem. Eu vou usar hormônio por um tempo curto, porque em geral os calorões, assim, 6 meses a paciente não tem mais. Então, assim, por que eu vou deixar aquela pessoa num desconforto total 6 meses? Porque a gente tem que pensar também na vida do paciente, não pode não poder nem conviver, ter uma vida insuportável. Depois que não está tão aguda, esses nossos métodos alternativos, até como antidepressivos e outras substâncias, resolvem muito bem. Todos esses
ditos sintomas da menopausa, calores, os fogachos, né? Vagina seca, insônia, dificuldade de perder peso. Tudo isso tem a mesma origem, que é uma baixa dos hormônios produzidos pelo ovário, mas que, se for dado o tempo necessário, que cada corpo é um corpo, nós teríamos talvez a ajuda de uma outra glândula que entra aqui no jogo, que é a suprarrenal, que faria uma conversão de gordura periférica em hormônio disponível para que substitua o hormônio que era produzido pelo ovário. Então, existe uma fase aí de transição que ela é muito importante de ser acompanhada e que, se você for para a reposição hormonal, você vai estar adiando essa fase de transição, porque nem todas as mulheres que já estão em plena pós-menopausa sofrem de um mal, entre aspas, como é o que está sendo vendido por aí. E eu estou tendo a oportunidade de passar por essa fase, porque existe muita coisa que a gente lê nos livros e outras coisas que a gente vive, né? E que eu acho que existe muito exagero e muita descompensação e, no fundo, sempre tem aquele medo de envelhecer. Que quanto melhor o estado da saúde dela, menos sintomas ela vai ter. Então, o peso adequado, não estando com a glicose aumentada, o colesterol aumentado. Alivia muito os sintomas de menopausa, o exercício físico, emagrecer e se exercitar. Então, estes produtos são produtos naturais, eles não agem da mesma forma que os medicamentos, a gente precisa ter um uso mais constante para ter um efeito deles. A gente tem o óleo de linhaça, ele possui lignana, que é um composto que seria como um fitoestrógeno. Ele auxilia a diminuir os efeitos da menopausa. Temos o óleo de prímula também, que atua de uma forma parecida. Maca peruana, que acaba auxiliando, aumentando a líbido, né? A amora e o germe de soja. Ele possui isoflavonas, que é como se fosse um hormônio natural, que automaticamente, né, vai também auxiliar, amenizando os calorões. O borragem também acaba sendo um óleo. Eles acabam também atuando no metabolismo das gorduras, né, evitando que elas formem placas nas nossas artérias. É importante também que vocês saibam que estes produtos não necessitam de prescrição médica. Então, sempre procurar a orientação de um nutricionista, que é o que acaba atuando mais nesta área. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza.
FIS Incorporadora apresenta Jardim Parque Residence, localizado na rua Dom José Baré, em frente ao Parque dos Macaquinhos. Com infraestrutura, segurança e localização, o Jardim Parque Residence oferece apartamentos com 3 suítes e opção com quarto dormitório. Metragens de 177 e 203 metros quadrados. Contate Imobiliárias Parceiras. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. O que a gente pode fazer antes da gente estar pensando em engravidar para poder engravidar no momento que a gente quiser engravidar? Então isso é muito importante e algumas coisas a gente sabe que são muito eficazes. A primeira coisa é a questão do uso do preservativo. Então assim, aquelas mulheres que no momento não pensam em engravidar, o ideal é que em todas as relações elas utilizem o preservativo. Por quê? Para diminuir o risco de infecções, né? Então diminuindo o risco de infecções, principalmente a infecção por clamídia. A clamídia, ela é um germe que tem predileção pela trompa. Então, uma vez que tem a infecção pela clamídia, ela costuma ocupar a trompa e obstruir ou deixar a trompa, como a gente chama, careca. Porque o que acontece? A trompa é justamente o local onde o óvulo e o espermatozoide tem que se encontrar. E uma vez em que os dois se encontram e o embrião se forma, esse embrião vai ser empurrado para dentro do útero por cílios, que nem os cílios que a gente tem. Esses cílios lá dentro da trompa vão empurrando aquele embrião até que ele caia dentro do útero e ele vai começar a se fixar. O que a clamídia faz? Ela vai lá na trompa e tira todo aqueles cílios, destrói aqueles cílios. Então, isso vai fazer com que a mulher possa ter dificuldade tanto para engravidar, quanto depois em que o embrião se formou na trompa, ele pode ter dificuldade de chegar dentro do útero. E isso acaba acarretando numa gestação que a gente chama ectópica, aquela gestação que ocorre lá na trompa, ao invés de ocorrer dentro do útero. E veja que isso é uma coisa que a gente pode prevenir lá desde quando a gente começa a ter as primeiras relações, que é justamente a infecção pela clamídia. Bom, claro que com o uso do preservativo, a gente também vai se prevenir de outras infecções que são importantes, como o HPV e o HIV também. A infecção pelo HPV, o HPV é um vírus que é transmitido através da via sexual. A chance de transmissão do HPV é maior, obviamente, quanto maior o número de parceiros ou a atividade sexual da mulher. Tem uma relação íntima entre infecção pelo HPV e câncer de colo de útero. A tentativa hoje de se diminuir a infecção pelo HPV através da vacinação. O câncer do colo do útero, ele atinge muito mais a população de baixa renda e principalmente nos estados do norte e nordeste do Brasil. E hoje esse câncer ele vai estar em declínio já, porque a gente dispõe da vacinação das meninas para HPV. Então vacinar as crianças, as meninas para HPV é o principal fator de proteção contra esse câncer que atinge normalmente mulheres mais jovens e que tem mortalidade e que infelizmente devido a um problema de saúde pública a maioria das pessoas, das mulheres, acaba diagnosticando no estadiamento mais avançado e muitas vezes quando vão ao médico já são incuráveis. A gente já teve na nossa rotina do dia a dia muito mais pacientes com tumores uterinos, principalmente de colo uterino, do que nós temos hoje. E isso é um perfil epidemiológico da população. Hoje, felizmente, as vacinas como a da HPV chegaram, a gente consegue que as mulheres sejam mais conscientes e usem preservativo nas suas relações, então acabam se protegendo de outros fatores. E a nossa prevalência hoje no atendimento no centro que eu trabalho é de tumores do corpo uterino, que é um outro tipo de doença, mais da mulher da terceira idade. E a radioterapia se presta como um tratamento, muitas vezes exclusivo e eletivo, combinado ou não outras modalidades, como a cirurgia e rádio, em caráter curativo.
O câncer do endométrio é um câncer que tem uma incidência muito grande e eu creio que aqui no Rio Grande do Sul a incidência do câncer do endométrio é muito maior do que a incidência do câncer do colo do útero. 70% das vezes o câncer do endométrio, só retirando o útero você cura a paciente. 30% das vezes precisa retirar os linfonodos. Então nesses casos é possível também se fazer por via vaginal. Os fatores de risco para câncer do endométrio são obesidade, diabetes, hipertensão, sedentarismo e acomete principalmente as mulheres que não tiveram filhos ou que tiveram apenas um filho. O endométrio é aquela camada de dentro do útero que descama na menstruação. E a grande parte dessa descamação vai sair para fora do organismo, mas sempre uma pequena parcela vai pelas trompas para dentro da cavidade abdominal, da barriga. E uma vez que ela vai para dentro da barriga, esse sangue ele vai começar a se fixar em alguns pontos. Esses pontos podem ser a bexiga, o intestino, os ovários. Algumas mulheres têm predisposição para que esses pontos de endométrio, esse sangue, se fixe na barriga. Outras pessoas não têm essa predisposição, então não vão ter endometriose. A endometriose não é relacionada com o câncer, isso é uma coisa importante. Ela não é que ela não é relacionada, ela não leva ao câncer. A endometriose ela não tem cura, mas ela tem tratamento. As mulheres que têm endometriose têm menor fertilidade do que aquelas que não têm endometriose. Nas mulheres que querem engravidar, a cirurgia é um tipo de tratamento, mas uma vez em que a paciente fez a cirurgia e ela ainda mantém essa dificuldade de engravidar, ela aí vai ter que passar para ou indução da ovulação ou alguma técnica de reprodução assistida. Nas mulheres que fazem videolaparoscopia e têm endometriose leve, se orienta que logo depois da cirurgia elas tentem engravidar espontaneamente, naturalmente, porque se sabe que uma grande parcela delas, durante o primeiro ano depois da cirurgia, principalmente depois de 3 a 6 meses, elas vão conseguir engravidar naturalmente sem precisar de nenhum outro tipo de tratamento. Já aquelas que durante a cirurgia se identificam uma endometriose moderada ou grave, aí a orientação é que elas já procurem um tratamento adicional, que pode ser uma técnica de reprodução assistida, como por exemplo uma inseminação intrauterina ou a fertilização in vitro. Nas pacientes com endometriose grau 4, a indicação principal depois da cirurgia seria a fertilização in vitro mesmo. Dentre as causas mais comuns da dificuldade da mulher engravidar, a mais comum são as alterações ovulatórias, né? Ou seja, ela para de ovular ou ovula de maneira desordenada. Dentre essas, a mais comum e mais comentada é a síndrome do ovário policístico. Depois disso, nós vamos ter as outras alterações, que são alterações das trompas, obstrução das trompas, né? E nesta questão da obstrução das trompas entra a endometriose. Bom, naturalmente, um casal que começa a tentar engravidar, em que a mulher tem menos de 35 anos e não tem nenhum fator de infertilidade, não tem nenhum problema, naturalmente esse casal vai ter em torno de 20% de chance de engravidar por mês. Isso faz com que depois de 1 ano tentando engravidar, aproximadamente 85% dos casais conseguem engravidar. E depois de 2 anos tentando, aproximadamente 93% dos casais que não têm nenhum problema vão conseguir engravidar. Que as mulheres obesas ou com sobrepeso podem ter uma diminuição da ovulação. Outras atitudes que a gente pode ter é com relação ao cigarro. O tabagismo, nós sabemos que é uma das causas de diminuição da fertilidade. Se o tratamento for uma indução de ovulação, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqueles 20% de chance de gravidez. Na fertilização in vitro, nós vamos para 40% a 50% de chance de gravidez. Claro que tem que lembrar sempre que isso é um ciclo, uma vez que se tenta. Essas chances de gravidez, principalmente na fertilização in vitro, elas vão depender muito da causa da infertilidade. A causa e da maneira como a mulher vai responder às medicações que a gente aplica durante o tratamento.
tratamento do câncer de mama evoluiu muito nesses últimos tempos. E eu falo assim de 5 a 10 anos para cá na área de controle sistêmico da doença, né? Cada vez mais se sabe ou se procura saber detalhes do comportamento do tumor. Tratamentos moleculares, tratamentos com drogas-alvo para aquele tipo de tumor. A droga ataca mais a célula de câncer porque ela tem como se fosse um ímã, né, entre a droga e a célula alterada. Mesmo em situações hoje em dia no qual a gente faz diagnóstico num estágio onde a gente não pode falar em cura, ou seja, quando tem a doença metastática, quando a doença não está mais restrita à mama, ela já está acometendo outros órgãos, a gente teve nos últimos anos e continuamos tendo avanços impressionantes no tratamento sistêmicos do câncer de mama, a ponto de ter pacientes com doença incurável, mas com uma sobrevida aí acima de 5, 6, 7, até uma década fazendo tratamento, mas tendo a sua vida normal. Isso é possível graças não só aos agentes quimioterápicos que melhoraram com os anos, mas com o descobrimento e o surgimento de novas drogas, principalmente drogas alvo moleculares, que agem especificamente contra uma proteína específica do tumor que é identificado. Então tudo isso tem proporcionado um aumento de sobrevida dessas pacientes. A radioterapia sofreu uma grande revolução com a imagem. Então a radiologia nos trouxe um grande auxílio. Hoje nós usamos ressonância, nós usamos PET-CT, nós usamos uma série de ferramentas que a radiologia nos dá para proteger mais estruturas sadias. E aí talvez o que a radioterapia evoluiu não foi tanto na sua chance de cura, que ela sempre existiu, mas menos complicações. No manejo do câncer ginecológico, vários profissionais acabam se juntando para dar o melhor tratamento. Então nós temos os ginecologistas que são fundamentais, nós temos os cirurgiões oncológicos como eu, que faço a cirurgia radical oncológica para a sobrevida do paciente, tem os oncologistas clínicos, os radioterapeutas, tem também as pessoas que fazem genética. Então muitas pacientes que têm câncer de ovário precisam de um teste genético, porque está associado muitas vezes à mutação do BRCA1, BRCA2. É claro que passa por todo esse problema de incorporação de novas drogas, que aqui no Brasil tudo é muito lento. 60%, 70% da população aqui no Rio Grande do Sul ainda precisa do SUS num certo tempo para a sua doença, para o seu câncer, tratar o seu câncer de mama. E acho que a comunidade precisa se envolver e saber desse problema, porque daqui a pouco vai ser também no plano de saúde em relação ao que existe nos Estados Unidos, existe até na América do Sul, porque nós estamos ficando para trás. Eu vou te dar um exemplo de um lugar em Porto Alegre que trabalha pelo SUS e que os pacientes são muito bem tratados, que é a Santa Casa de Porto Alegre. Os pacientes são extremamente bem tratados. Mas quando a gente começa a sair desses grandes núcleos e que tu começa a ter poucas máquinas no interior, tu começa certamente a ter menos tecnologia disponível. A tendência é que com o passar dos anos, todos vão adquirindo aos poucos tecnologia. Mas, ainda hoje, para alguns tratamentos específicos, existem doenças que só podem ser tratadas nos grandes centros. Medical TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. O Fátima Educação, através da faculdade e da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. O Conception Centro de Reprodução Humana atua desde 2002, ajudando a realizar o sonho de gerar um filho. Inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de óvulos e espermatozoides, espermograma, nutrição e acupuntura para gestação, entre outros. Conception, que a gente faz, tem a sua cara. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida.
Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. A Estetos, clínica de cirurgia plástica, estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Quando a gente fala de tumores, eu estou abrindo um leque de patologias muito grandes, com comportamentos completamente distintos. Se a gente for comparar colo com corpo uterino, são duas doenças distintas no mesmo órgão. Então eu vou associar a um ou outro tipo de tratamento, ou às vezes até os três, para que eu tenha o melhor resultado naquela patologia para aquele paciente. Conscientização para o diagnóstico precoce e ultra precoce. Por isso que existe, por um lado, essa melhoria toda em termos de drogas, mas com alto custo, que não sei como vamos conseguir pagar a conta, mas se for detectada precocemente, por isso que essa discussão de mamografia, de overdiagnosis, que é fazer diagnósticos a mais, eu acho que nós não podemos perder tempo nessa discussão aqui no Rio Grande do Sul, onde o câncer de mama é o responsável pelo maior número de mortes por câncer da mulher. É óbvio que deve fazer mamografia a partir dos 40 anos anualmente, porque é a coisa mais barata ainda que tem. Fica claro e muito importante que você, mulher, procure fazer diagnóstico precoce. Procure fazer diagnóstico de uma lesão pequena. Por quê? Se a lesão pequena pode ser uma lesão preocupante, você tem que realmente encontrá-la pequena para ter a maior chance de cura. Em relação ao câncer de ovário, não há uma recomendação específica em relação a exames que devem ser feitos preventivos quando a paciente não está em nenhum fator de risco, sendo fator de risco principalmente relacionado à aparência de primeiro grau com câncer de ovário. Mas o que a gente habitualmente costuma orientar as pacientes é fazer o exame ginecológico com o ginecologista de maneira regular. Como se faz diagnóstico precoce nos cânceres que são os cânceres da mulher? No câncer do colo uterino, você vai fazer isso através do exame ginecológico e do raspado do colo do útero com análise das células, e a partir desse raspado, a análise das células, você vai encontrar doenças pré-malignas. E evidentemente que curar doenças pré-malignas no câncer do colo uterino é muito mais eficaz do que tentar curar o câncer especificamente. No câncer de mama é praticamente a mesma coisa. Se você fizer a mamografia dentro da rotina recomendada a partir dos 40 anos ou 50 anos, eventualmente a ecografia nas famílias de alto risco, você vai fazer até antes dos 40 anos, você tem a possibilidade de encontrar tumores em situações de doença pré-maligna. E evidentemente essas lesões muito pequenas e pré-malignas têm possibilidade de fazer aumentar o índice de cura para você.
qualquer sangramento estranho, a mulher deve procurar o médico. E lembrar que o câncer de endométrio, em 10% dos casos, ele ocorre na mulher que menstrua. Então, às vezes, o médico acha que a mulher vai entrar na menopausa ou que é um problema hormonal, e não é. Às vezes é o câncer do endométrio. 90% das vezes, a mulher está na menopausa, ela volta a sangrar. Então, em 90% das vezes, o câncer é diagnosticado na fase pós-menopausal, mas em 10% das vezes não. Então, toda mulher que tem um sangramento estranho, a gente não pode achar que é só climatério ou que é um desequilíbrio hormonal. É muito importante perguntar para o seu médico e seu médico investigar isso caso os sintomas persistam. Os cânceres ginecológicos, na sua grande maioria, quando ele dá para a gente alguma sintomatologia, é porque ele já está realmente, em algumas situações, no estágio um pouco mais avançado. Geralmente a dor que a mulher costuma apresentar, falando assim em geral, é um quadro de dor pélvica, né, ou eventualmente até um sangramento vaginal, se a mulher ainda está menstruando fora do período menstrual, ou eventualmente, se ela não menstrua mais, um sangramento que ela não apresentaria. Então a prevenção do câncer do colo do útero hoje, além da mulher fazer Papa Nicolau todo ano, o Papa Nicolau tem que ser bem feito, às vezes o Papa Nicolau é colhido com muita rapidez, é colhido de maneira inadequada, então a mulher acha que está tudo bem e não está. Existe hoje em dia um pouco mais essa vontade de saber outra opinião. Porque ninguém é dono da verdade, mas a gente tem que colocar os fatos as propostas baseadas em evidência científica. Medical TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Se você está tentando engravidar há mais de um ano sem sucesso, o Conception Centro de Reprodução Humana pode ajudar você. Os tratamentos alcançam taxas de gravidez compatíveis com os melhores centros de reprodução humana do mundo. Acesse www.conceptionbr.com. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Medical TV, a vida e a medicina. Nós estamos inquietos, às vezes, com a ciência que não responde ainda a certas perguntas que a gente tem quando a gente está de cara com o paciente, caso a caso. E é muito bacana pensar nisso, porque existe falso positivo, falso negativo, e o nosso problema ainda é tumor grande, chegar tarde. Isso é que é um problema, né? Um problema grande. A gente precisa montar um time para cuidar dessas mulheres, que a gente tem preconizado, e aqui no Rio Grande do Sul vocês têm maravilhosos médicos, tanto cirurgiões quanto oncologistas clínicos, radioterapeutas e ginecologistas. Então o estado que está bem servido de médicos, e a gente fica muito contente de ver isso aqui no Rio Grande do Sul. A preservação da fertilidade nas mulheres que têm câncer ginecológico vai depender muito do tipo de câncer que a mulher apresenta. Então é diferente a gente fazer a preservação numa mulher que tem câncer de mama e uma mulher que teve um câncer de útero, por exemplo, né? Nas mulheres que têm que fazer radioterapia, que aí vão ter que fazer a radioterapia no abdômen, que é o local onde ficam os ovários, uma das formas de fazer a preservação é o que a gente chama de oforopexia, que seria o quê? Que seria justamente pegar o ovário e tirar ele daquele local aonde a radioterapia vai atingir
corrigir e colocar ele mais para cima no abdômen. Outras formas que nós temos, e hoje em dia uma das formas que a gente tem, que tem crescido muito nesta área, é a questão do congelamento de óvulos. Então, se nós temos tempo para poder preparar essa paciente para fazer o congelamento, essa é uma alternativa, talvez a primeira alternativa, né? E nesse caso, o que a gente precisa, na verdade, é de em torno de 10 a 12 dias antes que a paciente vá para radioterapia ou para quimioterapia. E um outro fator protetor é sempre que uma mulher tiver uma relação sexual com um homem, principalmente se estiver sem preservativo, o certo é urinar após a relação e lavar o órgão genital, porque isso também diminui o risco de ter câncer do colo do útero. Para os tumores do endométrio, para os tumores do ovário, algumas vezes as ecografias transvaginais podem ser o método de rastreamento. E você tem que também atentar para as mudanças no seu corpo como outra forma de ser alertada para isso. E às vezes o corpo fala, tem gente desatenta, que não presta atenção e é surpreendido às vezes por um drama. Mas eu vejo assim, que o autocuidado, ele é possível e muitas vezes, mas outros não são mesmo. Por exemplo, no caso do câncer de ovário. O câncer de ovário é uma doença muito sorrateira. O câncer de ovário, ele é um câncer que ele acomete principalmente as mulheres após os 50 anos, mas pode acometer uma faixa etária mais precoce. E ele é chamado de o bandido silencioso. Por quê? Porque ele não dá sintoma. E não existe prevenção para o câncer de ovário, exceto nas pacientes que têm um histórico de câncer na família, fazem um teste genético para o BRCA1, BRCA2, como a Angelina Jolie, por exemplo, fez. E ela fez uma prevenção do câncer de ovário tirando os ovários. Um exame ginecológico que tu não palpa alteração no útero ou no ovário, que estão de tamanhos normais, tu não é obrigado a fazer sempre ecografia transvaginal para ver se tem alguma coisa. Mas se tu palpou alguma coisa diferente, sim, tu vai pedir uma ecografia transvaginal. E se pode pedir outros tipos de exame, como ressonância e outras coisas. Não é correto pedir um teste genético para uma menor de idade. Sim, a mulher tem que ser mais velha. E a hora que ela faz o diagnóstico, é feito um estudo em conjunto com o geneticista, com o cirurgião, e aí sim, se tiver mutação do BRCA1, BRCA2, a gente pode oferecer a cirurgia profilática, que é a retirada dos ovários e das tubas. Não adianta só tirar os ovários, tem que tirar as tubas. Inclusive tem um trabalho que eles estão fazendo só com a retirada das tubas. Parece que a retirada das tubas também dá uma grande proteção, que a gente sabe que tirar, isso está sendo estudado, que tirar o ovário você causa uma menopausa precoce, aumenta risco de osteoporose, de infarto, tem outros efeitos colaterais. Eu acredito que a gente impacte muito mais na sobrevida, na possibilidade de viver quantos anos o Papai do Céu ali anotou para nós, tirando os ovários, do que a mama. Porque a mama, se ela for controlada anualmente, então eu também não acredito nessa coisa de tudo semestral, faz a reposição, faz semestral, aí que ela vai estar tomando muito raio e ainda tomando hormônio. Eu acho que a questão do semestral e fazer uma época mamo e eco, 6 meses depois ressonância, mamo e eco, ressonância de 6 em 6, é para aquelas mulheres que são alto risco com teste genético e que optaram por não tirar as mamas preventivamente. E eu apoio totalmente. Porque eu acho que tá uma onda de mutilação aí enorme, até para quem nem sabe se tem o gene ou não. E eu acho que eu posso cuidar das mamas das mulheres. E se ela tiver câncer e um câncer curável pequeno, então, qual é o problema de ter tido câncer de mama? Tem cura. Se alguém me perguntasse qual a forma de fazer diagnóstico precoce de todos os cânceres, eu usaria uma palavra: mudança. Toda vez que o teu corpo sofre uma mudança, essa mudança tem que ser explicada. Se você
tem um ciclo menstrual que você conhece, dura 5, 6, 7 dias, e de quantidade que você também conhece, e que passa a ficar mais amplo e com um volume de quantidade maior, é porque alguma coisa está errada ou no seu colo de útero ou no seu endométrio, né? Se você passa a ter um desconforto dentro da pelve, você começa a ter a sensação de algum volume ou de novo algumas mudanças no ciclo, isso também pode estar relacionado a um câncer de ovário. E isso vai acabar valendo para a sua condição de deglutir, de engolir, isso vai acabar valendo para aquela tosse que você caracteristicamente tem quando você é uma fumante, isso vai acabar valendo para as mudanças do hábito intestinal, para as mudanças da urina, que pode passar a ficar caiada com manchas de sangue e assim por diante. Preste atenção nas mudanças. A prevenção, ela acaba sendo padrão, assim como para outros tipos de câncer, praticar atividade física regular, ter uma alimentação mais saudável possível, né? A gente evitando excessos em bebida alcoólica, evitar o tabagismo e em caso de história familiar, principalmente parentes de primeiro grau com câncer de mama ou eventualmente até com câncer de ovário, procurar um oncogeneticista, que é um médico especialista na parte de avaliação da genética relacionada aos tumores. O que eu lamento às vezes é a surpresa do câncer de ovário, né? Porque tendo um câncer de ovário na família, em qualquer idade, um familiar com câncer de ovário é muito mais risco de ser uma família geneticamente alterada, mutada, do que câncer de mama. Porque hoje em dia é tão comum ter um câncer de mama na família e não quer dizer nada em termos de aumento de risco, além do que a população em geral que vive no Rio Grande do Sul já tem. Medical TV, a vida e a medicina. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. FIS Incorporadora apresenta Jardim Parque Business. Localizado próximo ao Parque dos Macaquinhos, é um empreendimento completo, com estacionamento privativo e acesso exclusivo pela Rua Tronca. O Jardim Parque Business oferece salas aéreas de 33 a 97 metros quadrados e salas térreas de 87 a 145 metros quadrados. Contate imobiliárias parceiras. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting. Contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. Saúde em aspecto dos órgãos sexuais da mulher. Então essa parte da candidíase, né, quem sofre muito, o uso de lactobacilos é uma alternativa muito importante no sentido de realmente poder erradicar isso. A cândida ela tem uma capacidade de não ser atacada pelo sistema de defesa. Quando os macrófagos chegam para englobar ela consegue escapar. É muito difícil, é uma luta quase inglória. Quando nós temos EGA em grandes quantidades, eles vão se aderindo na superfície da cândida e quando ela vai tentar escapar, ela não consegue. Fica presa e aí ela passa a ser destruída. Então, nós passamos a ter uma ideia da importância dessa alternativa, lactobacilos.
Os lactobacilos podem ser encontrados no mercado, né, na forma de sachês, para uso direto, uma dissolução em água, ou na forma de cápsulas. Então, o reumatismo, como muitas pessoas acham, não é uma doença de idoso. São várias doenças, mais de 100 tipos de doenças reumatológicas que acometem desde crianças, jovens a idosos igualmente. Geralmente acometem muito mais as mulheres do que os homens, geralmente na proporção de 3 mulheres para um homem. Reumatismos de partes moles, que são tendinites, bursites, lombalgia, geralmente são causados por má postura, forma incorreta na hora de sentar, de deitar, de levantar, enfim. E a fibromialgia é uma doença que não é constatada em nenhum exame laboratorial ou radiológico e muitas pessoas acabam duvidando da própria existência da dor e isso acaba piorando e agravando, enfim, os sintomas e a ansiedade e o estado emocional da paciente. Após ou perimenopausa, as doenças mais frequentes são a artrose, que é o desgaste da articulação, onde um osso encosta no outro e formam, por exemplo, nas mãos os nódulos de Eberten, que são aquelas nodulações na falange distal das mãos, nos joelhos, que geralmente a gente escuta uma crepitação, um creque-creque, que é aquela dificuldade. Então é uma doença muito comum, muito prevalente e que também precisa ser diagnosticado e tratado precocemente para não causar dano irreversível e limitação funcional e atrapalhar na qualidade de vida. O colágeno tipo 2 é um colágeno específico, não desnaturado, que tem a função de, quando suplementado, fazer com que a ação do organismo frente ao colágeno que acontece nas artroses altere. Fator interessante na recomposição das cartilagens, das articulações, a redução sensível desses danos provocados pela idade, pelo mau uso, pelo abuso, e pensando não só agora na pessoa com mais idade, mas o jovem hoje, que entra numa academia e que ultrapassa os seus limites, está sim, sem sombra de dúvida, comprometendo o seu futuro em termos da saúde articular. Então essa é uma alternativa interessante, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão preocupadas com a prevenção ou com estratégias de reposição da sua saúde, da sua capacidade de movimentação, porque não tem coisa melhor do que a nossa liberdade de ir e vir. Quer dizer, eu quero passear, eu quero andar junto com os meus filhos, os meus netos, enfim, com a minha família. A questão da osteoporose, que é uma doença que é silenciosa, é assintomática. Muitas pessoas dizem, eu estou com dor, estou com osteoporose. Não é devido à osteoporose. É uma doença que até não causar fratura, não causa sintomas. A mulher, ela começa a perder mais cálcio a partir da menopausa e ela pode perder até 3% da massa óssea por ano. O osso fica mais poroso e com mais facilidade, então, que haja fraturas. E tem algumas características físicas e comportamentais, tais como aquelas branquinhas que a gente chama miudinhas, né, que não praticam esporte, são sedentárias, não tomam muito sol, né, fumantes. Que tem uma história genética, principalmente de fratura de colo de fêmur, ou tabagistas, ou que usaram corticoide, medicações para tireoide a longo prazo, doenças tipo
intolerância à lactose, doenças celíacas, essas doenças que causam má absorção intestinal. Além do sofrimento para a pessoa e para a família, né, das fraturas espontâneas, a gente fala sempre, né? Ah, mas a pessoa caiu, quebrou o fêmur. Muitas vezes ela cai porque o fêmur quebrou. Assim como a coluna, as vértebras vão se achatando, a pessoa vai diminuindo de altura, né? e ficando com aquela cifose, né? Aquela curvatura do tórax para frente. Então, mulheres que têm uma densometria óssea normal, que fazem atividade física regular e tomam a dose mínima que a gente sugere de cálcio e vitamina D, então essas pessoas não precisariam usar a reposição exógena do cálcio. Já outras pessoas, principalmente aquelas que mantêm os fatores de risco, essas a gente tem que cuidar muito porque o tratamento precoce vai evitar que essa pessoa tenha fratura. É um tratamento que é contínuo e como a pessoa não tem sintomas, geralmente é de difícil aderência. A maioria dos pacientes, infelizmente, não conseguem aderir ao tratamento. Hoje em dia, com os problemas da radiação, o risco de câncer de pele é altíssimo, a gente então orienta os pacientes assim, que eles peguem o horário do sol bom e que se eles passam protetor, um dia não passar no braço, aí quando ele caminhar vai pegar o sol naquele braço, no outro dia não passa protetor no outro braço, que o protetor inibe a absorção. A dose de cálcio acima dos 50 anos é geralmente 1.200 miligramas de cálcio. Só para ter uma ideia, um copo de leite tem 300 miligramas. E de vitamina D, o ideal seria 800 unidades dia. Então, mas a vitamina D com alimentação é mais complicado a gente atingir esse nível. O que a gente orienta muito é a pessoa pegar sol, tomar sol, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, por 10 minutos, entre os horários das 10 da manhã até as 4 da tarde, que seria o horário considerado não bom para outros fatores de risco. Por exemplo, a pessoa que já teve um câncer de pele, a gente não vai pedir para esse paciente se expor ao sol, a gente vai preferir dar a medicação, que hoje existe comprimido, existem gotas também. E baseado também na dosagem de vitamina D, né, se faz a reposição dessa vitamina D, tem medicamentos com cálcio, nem todas as pessoas podem tomar, porque muitas têm predisposição ingerindo esse medicamento à formação de cálculos renais.